Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa onde esse time de síndicos 5 estrelas debate as nossas sofrências do dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui na Conde TV e, por consequência, o melhor que tem sobre o mercado condominial. Vamos então com o nosso colega Gustavo Moretti com o tema de hoje. Vai lá, Gustavinho. Bom, o nosso tema de hoje é sobre carteira de clientes, né? O síndico profissional é uma atividade aí que está em ascensão, né? Que muitos estão iniciando nessa carreira, nessa forma de trabalho. E não é diferente do que outros segmentos, quando você começa a crescer, né, a sua carteira de cliente, começa a expandir, começa a ter alguns problemas, né? E um deles é a questão da remuneração, né? Até quando você vale a pena expandir, né? Sei lá, você tem 2 condomínios com X, até quanto vale a pena você expandir para 3, 4, 5, porque aí você vai precisar aumentar o seu custo. Então, temos que ficar atento a isso também. Aumenta o custo, aumenta a responsabilidade, você começa a perder controle, né, de tudo que você... antes você sozinho você faz tudo, você olha por tudo, depois quando você começa a expandir, isso vai mudando. E também tem outro aspecto em relação ao valor dos contratos, né? O que é melhor, mais vantajoso? Ter vários contratos em condomínios menores, automaticamente com remuneração menor, ou ter menos contratos, né? Trabalha relativamente menos, porém com valores maiores, mas aí impacta em mais responsabilidade e mais dependência financeira, porque quanto maior for o valor da sua carteira, né? O valor que você cobra de honorários, maior vai ser a chance de você depender de um ou outro contrato. Isso aconteceu comigo no meu escritório de contabilidade. Em dado momento a gente chegou naquela época que era melhor ter pulverizar a carteira, né? Ter vários clientes com valores menores, porque todo mundo quer captar aquele cliente grande, aquele condomínio grande, que é aquela taxa maior, mas isso também tem o seu lado ruim, né? O risco, né? Tem o risco porque na verdade você tem um ganho maior. Porque assim, o síndico nada mais é do que uma empresa. O síndico montou uma empresa, né? Todos nós aqui temos a nossa empresa. Nós montamos a nossa empresa. E com a nossa empresa, na verdade, a gente presta serviço igual a todos os prestadores de serviço do condomínio. Nós prestamos serviço. A diferença é que nós prestamos serviço como síndico, né? Os prestadores normais a gente contrata e assina o contrato. Os anormais são eleitos. Os anormais são eleitos. E aí nós, como eleito, na verdade, seguimos o rito da lei, né? Da convenção, do Código Civil e toda essa situação. Eu, particularmente, assim, eu até olhando, né, os nossos colegas e olhando as pessoas, na verdade, você sempre, quando você monta um negócio, a sua ideia é crescer. E aí você olha e fala assim, não, pô, eu gostaria de ter, sei lá, 20 condomínios, gostaria de ter 30 condomínios, mas entra naquilo que tu falou. Você começa a ter que contratar pessoas para trabalhar e aí você não consegue sozinho enxergar tudo o que está acontecendo em 20 condomínios, em 30 condomínios. Tá? Então a gente tem um limite até onde a gente abraça. E eu já passei por todas as situações, porque assim, minha primeira empresa eu tive um sócio, 50-50, e aí fica aquele negócio, aquilo que o teu sócio falar lá no condomínio, quem está falando é a empresa. Então se vocês não tiverem alinhados igualmente, fica difícil de trabalhar. Então eu fiquei 3 anos nessa situação com sócio, depois montei a minha empresa sozinho. As coisas foram crescendo, eu dependi de outras pessoas porque o braço não estava alcançando mais. O certo naquele momento era eu falar assim, meu braço está alcançando aqui, eu vou ficar aqui e pronto. Mas aí tem também a situação que a gente conversa, que a gente falou até comentou no outro programa, a gente precisa se organizar, tipo assim, você vai viajar, você vai sair fora, quem que vai tocar os teus condomínios? Se você é sozinho, por mais que você tenha parceiros, né, é difícil, você precisa de alguém. Não tem um backup, né? Você não tem um backup para você sair. Tem uma mocinha lá em Santos, lá que ela é
é síndica, ela machucou o pé, fez cirurgia, tipo, não pode andar. Se essa pessoa não tiver alguém com ela, quem vai atender os condomínios dela? Tudo bem que a parte administrativa, a parte até operacional que você faz no escritório, ela vai fazer, mas ela não vai estar lá presente no condomínio se precisar dela. Então, assim, eu comecei a crescer e comecei a trazer pessoas para trabalhar comigo. Tive o primeiro desgosto, na verdade, né, quando um rapaz que trabalhava comigo deu uma carteirada numa empresa terceirizada e a empresa veio conversar comigo e falou, a pessoa que trabalha contigo aí tá querendo botar tá querendo indicar, tá querendo botar, a pessoa não foi aprovada. Aí eu cheguei e falei, não quero mais, tá? Hoje ele até faz algumas coisas para mim em alguns condomínios, mas tipo assim, é um serviço do qual a empresa dele presta, porque ele também tem uma empresa. Então ele presta na empresa dele, faz lá serviço de hidráulica, elétrica, não sei o quê, preciso de um eletricista em tal lugar. Ele vai lá, emite a nota dele como um prestador de serviço e acabou. E depois eu trouxe a minha prima, porque é uma pessoa, a Tatiane, porque fez os cursos da Gabor, que é uma pessoa, na realidade, que eu tenho extrema confiança, né? Que eu vi nascer, é uma pessoa da família ali de confiança. Não é porque é da família, porque não traria qualquer um da família para trabalhar. Mas é uma pessoa que eu trouxe para trabalhar comigo. Mesmo assim, eu falo assim, eu e ela, vamos até aqui. Eu não tenho mais eu quero ter 20, 30 condomínios. Eu não quero mais, porque assim, é melhor você ganhar menos. Com qualidade, que você tenha qualidade de vida, inclusive, do que você ganhar mais. Porque assim, o nosso negócio não é venda. Se tu monta uma empresa de venda, tu vende 10, amanhã tu quer vender 20, depois tu quer vender 30, daqui a pouco tu quer vender 1 milhão. Mas no fim de semana, tu tá sentado em casa. E a funcionário que está trabalhando para tu, ele está só vendendo. É diferente. Porque lá o do síndico, ele vai conversar com... Né? O Mauro mora em casa, nós moramos em condomínio. Tu imagina chegar uma pessoa lá, representante da tua síndica, lá do teu síndico, no teu condomínio e ficar falando bobagem. É complicado. Assim, diferente do que diz o título do nosso programa, que é Condomínio e Soluções, eu acho que aqui a gente não tem muita solução. A gente traz problemas. Nesse caso não existe uma solução, porque qualquer caminho que a gente adotar, os riscos são sempre muito grandes. Sim. Sabe, se eu optar por trabalhar sozinho, com o meu rol lá de 3, 4, 5 condomínios e tudo mais, eu corro o risco de pegar um Covid, de ficar internado e tudo mais, e quebro a minha empresa em 2 minutos. Porque o condomínio não pode parar porque eu fiquei fora. Pelo menos 2 você tem que ter. Exatamente. Agora, se eu tenho muito mais condomínios, eu tenho que ter uma equipe maior e aí os riscos também aumentam de alguma outra forma. Sabe? Seja também por conta de toda a estrutura que eu passo a ter por trás. Então, por exemplo, hoje, praticamente 60% do meu faturamento é gasto com tecnologia, com transporte, com infraestrutura para os meus colaboradores e assim por diante. Então, muitas vezes o pessoal acha que está me pagando aquilo lá, só que boa parte daquilo que está pagando serve para garantir o funcionamento dessa estrutura. E os riscos são enormes. A gente estava comentando nos bastidores, até finalzinho de janeiro eu tinha um sócio, aí você descobre que o sócio está pisando na bola com você, não se sabe se de repente ele estava fazendo isso ou porque cresceu o olho numa situação do tipo assim, eu acho que eu posso ganhar tudo que ele ganha sozinho, sendo que tipo, não é o que eu ganho, é o que a empresa fatura. Existe uma grande diferença entre o que a empresa fatura e o que cada um de nós recebe. Porque eu acabei de falar, 60% do que eu faturo vira despesa. Ele não tem essa visão. E aí você junta mais 10, Como 12% de impostos, mais uma série de coisas e parará. Então, quer dizer, o que sobra no final das contas é muito pouco, sabe? Então, a gente não sabe se de repente, se cresceu o olho ou se foi uma incompetência, o que eu não acredito, tá? Porque eu jamais traria para trabalhar comigo e para ser meu sócio na empresa alguém que eu visse qualquer linha de incompetência. Não é só as pessoas que trabalham com a gente. Eu recebi uma informação de um cara que faz parte de conselho, subsíndico, não vou nem entrar muito no detalhe, que o cara falou, não, mas pô, o Walter ganha 3 mil aqui, ganha 8 mil ali, tu entendeu? Aí eu ainda falei, pô, como é que o cara sabe o quanto eu ganho num outro condomínio? Exato.
E aí você pega assim, a partir do momento que a gente rompeu, eu tive, obviamente, tipo, ele fazia muito mais a parte de campo do que eu, ele cuidava muito mais da parte operacional do que eu. Quando eu tive que tirar ele de campo, eu tive que me aproximar da situação e aí você começa a descobrir. Tem uma ação correndo, a revelia do condomínio. Quem é o responsável? O Mauro. O Mauro, a Ethos e por consequência o Mauro. Sim, é o teu CPF que tá É lá. o meu CPF que está lá, porque eu estou eleito no síndico. Tem uma outra situação que teve um pagamento que não foi feito e que já gerou uma multa com protesto em cima do cartório e tudo mais. Quem é que está tendo que resgatar isso? O Mauro. Entendeu? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu precisava de uma equipe para poder crescer, para poder fazer o meu trabalho, para poder me desgastar menos indo para o campo, Parte da equipe tá te enterrando. parte da equipe está me enterrando, entendeu? E assim, não é uma parte da equipe em que eu falasse assim, o cara que eu contratei era o meu sócio. Quer dizer, tão dono do negócio quanto eu, óbvio, respeitados os seus devidos percentuais, sabe? Então, e volto a dizer, suspeito sim, por má fé, sabe? E isso vai ser decidido até judicialmente, porque a briga hoje já descambou, já foi para outro nível, outra esfera, e vai ser divertido brigar esse negócio, porque eu não costumo entrar para perder. Mas é um negócio que acaba te prejudicando. Então, quando a gente começa a aumentar a carteira, a gente também aumenta demais os nossos riscos. Então, não significa que eu passei o meu faturamento de 5 para 50, que eu passei a minha receita de 5 para 50. Muitas vezes eu podia ter 5 mil de receita se eu trabalhasse sozinho, mas nesses 50 talvez eu consiga ter 10. Entendeu? É alguma coisa nesse Por mais sentido que seja o dobro, Exato, é doído e você pode apanhar. E eu tenho que manter um caixa exatamente para suportar esse tipo de besteira, para não falar outra coisa e o YouTube me cortar, feita pela minha equipe. Entendeu? Por isso que eu tenho uma pólice de seguros, que a minha equipe pode fazer uma besteira, que eu não tenho um caixa suficiente para sustentar. Então, por exemplo, nesse caso da revelia trabalhista, talvez seja uma bucha aí que eu estou esperando. Hoje ela já é de 3 mil só do escritório de advocacia que eu vou ter que pagar para o condomínio e vai ser mais uma bucha caso a gente seja condenado. Se for condenado, sei lá, 10, 12, 15 mil, e aí começa a complicar para o meu caixa. Sim. Entendeu? E aí, Mauro, tem outro aspecto que é pior do que dinheiro, né? Perda financeira, né? É credibilidade. Sim. Né? Porque às vezes... É o teu nome, né? Você acontecer uma situação dessa, né? Trazida por alguém do seu time, isso pode repercutir, e repercute, né? Nas pesquisas, na hora de contratar. Então existem danos que não envolvem apenas que dinheiro. podem ser irreversíveis em Com situações, certeza. sabe? Se você, por exemplo, se nesse caso da revelia, eu não tivesse tomado a frente de chegar e falar assim, cara, vem cá, eu vou pagar o advogado isso e aquilo, agora eu estava respondendo um processo, e um processo que eu estaria respondendo por negligência de pessoas que trabalhavam comigo, sabe? Que não interessa se ele foi... foi o que eu falei para as pessoas, não me interessa se ele foi negligente ou irresponsável naquela situação. É a empresa. A responsabilidade é minha. Lógico. Entendeu? E é isso que eu falei num condomínio recentemente. A gente trabalha duro, você está há 15 anos, né, Mauro? Trabalhando com... 12. 12 anos trabalhando como síndico, né? Eu estou muito menos do que isso, porque você é o nosso mestre. Não, mas você já tá maior que eu. Não vem não. A gente tava debatendo aqui. Este senhor, ele tem quantas assembleias? 27. Até que dia? Dia 30. Beleza. Impossível. É só isso que eu preciso dizer pra Impossível. vocês. Uma pessoa que tem 27 assembleias ordinárias. Ordinário. Tá? Vem falar que eu sou o mestre São dele. 27 condomínios. 27 condomínios. Isso é mentira, isso é fake news. Fake news. Então, o que a gente... Voltando a falar sobre... Ficou vermelho. Voltando a falar sobre, Vai me chamar de sobre o mestre de tema, novo. carteira de clientes, é o que o Mauro falou, nós somos uma empresa, né? O Mauro falou vários custos, por exemplo, a minha empresa também tem custos, a gente vai, para poder atender mais condomínios, a gente investe em tecnologia, né? Em ferramentas, em aplicativos, e todo esse custo a gente absorve, né? Em mão de obra, em refeição, combustível, contador, que é caro pra caramba, enfim, então a gente tem que avaliar bem, mas esse risco, Walter, na verdade é comum a toda empresa, todo negócio. Sim. Todo negócio que você abre, chega um momento que, se você está indo bem, chega um momento que você pensa, olha, vale a pena, né? Vale a pena pegar. Eu lá no passado, quando eu comecei como síndico, eu tinha até um site que eu fiz lá atrás, tinha, quantos condomínios você imagina? A minha pretensão era ter 5 condomínios, né? Porque eu comecei com um plano B e tal.
esse condomínio vai legal. Só que as coisas vão acontecendo, você vai se apaixonando pela atividade, foi o que aconteceu comigo, e aí você vai buscando. Mas é claro que a gente precisa ter um limite, né? E ponderar muito até, daqui eu não vou mais, né? Que nem você falou, daqui eu vou ficar por aqui, porque aqui já tem uma remuneração muito boa. Eu consigo atender, né, meus condomínios com qualidade. Eu cheguei nesse meu ponto que eu não quero crescer mais também do que eu tô hoje. Eu tenho uma equipe que me atende, eu tenho um condomínio, eu tenho uma receita bacana, atrativa, e é por aqui que a gente quer ficar, né? Então cada um tem que estabelecer o seu limite, né? Porque até quando você quer, sobre as assembleias que eu tenho esse mês aqui, não são 27, mas são muitas. 23,5. São muitas assembleias que eu vou fazer esse mês. Eu vou perder aí algumas noites com a minha família, com a minha filha, né, de deixar o meu lazer de lado. É isso que você precisa ponderar na hora de decidir. Na verdade, assim, para a gente crescer, a gente precisa ter pessoas realmente de confiança. Isso que é difícil. Esse é a dificuldade de você ter uma pessoa, porque assim, por que isso aconteceu com o Mauro? Porque o Mauro, na verdade, confiou naquela pessoa de que aquela pessoa faria igual você faria. Eu não vou nem te dizer que é igual eu faria, Walter, mas eu falo, faria o que precisaria ser feito. Ser feito, então. Eu falo assim, quando eu falo igual, eu falo assim, de responsabilidade, de estar andando tudo direitinho e tal. E as pessoas começam a crescer realmente o olho, né? Tá ganhando tanto, só que realmente não tá lá no balancete da empresa, as coisas que paga, tudo que a gente paga. Imposto. Eu tava outro dia até conversando com a minha prima, a gente tem uma boa relação assim, e ela me perguntou, o pessoal do grupo lá, eu mandei um negocinho do Natal, eles me perguntaram qual é o negócio, onde você fez esse vídeo, onde você editou esse vídeo para fazer. Eu falei, então, na verdade eu pago uma mensalidade. Eu editei, eu fiz e não sei o quê, mas eu pago uma mensalidade de uma plataforma, tem um mosquitinho voando aqui. Eu pago a mensalidade de uma plataforma para entrar aqui. Aí entra naquilo que tu falou dos 60%, né? Eu já nem lembro mais como é que tá, mas é pacote Office, é pacote da Adobe, contador, é o domínio que a gente paga, né? O e-mail, porque na verdade eu fiz questão de ter um arroba WP Síndico. Então, assim, são custos que a gente tem que as pessoas de fora, e até quando você pega alguém para ser teu preposto no condomínio, ele não vê, ele não enxerga, ele não tem essa noção. Agora, o que eu acho que precisa até para evitar isso, assim, até da confiança, que eu tenho isso hoje com a minha prima. Tudo que se passa nos condomínios, os dois sabem, né? Então a gente está sempre conversando. E ela foi atender um condomínio lá, vai precisar comprar um material elétrico, não sei o que, ela me pergunta, vai dar lá R$1.000 na Andra pro condomínio tal. Tudo bem? Posso seguir? Então nada fica, na verdade, fora dos meus olhos. Principalmente essa parte financeira, a parte de obras, do que está sendo feito, o que não está sendo feito, e a parte de jurídico também, a mesma coisa. Tudo, os conselhos são sempre comigo. Eu falo, é sempre eu que falo com os conselhos, eu que falo com o subsíndico, justamente para ter essa visão. Só que entra naquele negócio, eu não posso ter 20 condomínios com esse... Mas o que eu ia falar, por exemplo, pegando toda essa situação, eu também trabalho muito dessa forma, mas você pega, por exemplo, os cuidados, e eu falo que às vezes a gente até confia e precisa tirar um pouco dessa confiança que a gente deposita nas pessoas. E aí o problema começa, se eu estou tirando a confiança, não estou delegando tanto, então consequentemente eu não posso crescer tanto, quer dizer, a gente vai entrar numa máxima de Tostines nessa parada toda, entendeu? Porque, por exemplo, vou citar de novo esse exemplo da revelia que rolou ali. Veio para mim a citação, o que a gente vai fazer? Contrata escritório X. Porra, veio a proposta do escritório X, ok. Aí você, cara, sabe, eu não vou... já contratou, beleza, daqui a pouco o escritório X entra em contato comigo para avisar quando que vai ser a audiência, alguma coisa nesse sentido. E se eu tava no trânsito, eu não anotei na minha agenda aquele dia daquela citação, tá? Porque eu tô confiando que o escritório X vai contratar, só que o cara não mandou o ok pro escritório X. Automaticamente ninguém tá controlando mais nada.
E eu esqueci por conta das 1.800 mensagens que chegam no WhatsApp por dia. Então é assim, a gente tem que aumentar o nível de controle para aumentar a nossa segurança e tudo mais. E eu só colocando, a gente conhece alguns síndicos aí, muito famosos e tal, que tem, acho que 150 condomínios no interior de São Paulo, mais 40 no interior do Rio de Janeiro, e algumas coisas assim. A gente também tem que levar em consideração as questões das realidades. Que não é aquela pessoa que toca também. Não é aquela pessoa que toca, tem uma equipe, tem todo um modelo, tem todo um método. E tamanho, porte, né? Não, Ô, Mauro, também a gente tem o seguinte, também deve ter problema, mas eles não contam. Exato. Não, e todo mundo tem. A gente sabe que tem e tal. Só que a gente também precisa levar em consideração o ambiente que a gente vive. O modelo de operação deles para o interior de São Paulo, para o interior do Rio de Janeiro, por exemplo, diferente. É completamente diferente do de São Paulo, sabe? É a mesma coisa, traçando um paralelo gigantesco com a administradora. A gente sabe que tem uma administradora no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é gigantesca. Lá ela é imbatível e ela trabalha com conta pool. Essa mesma administradora tentou vir para São Paulo. Pergunta se ela sobreviveu aqui. Mal consegue manter os condomínios por 30 dias. Entendeu? Assim, por quê? Porque a cultura de lá, a cultura aqui não consegue. Eles não conseguem se implantar a cultura deles aqui dentro. São Paulo é uma situação completamente diferente. Da mesma forma que se nós, com o serviço que nós prestamos hoje, fomos para o Rio Grande do Sul, a gente vai se ferrar. Sim. Porque a gente não está acostumado com aquele mercado. Sabe? Só que, então, cada mercado tem os seus cuidados. Até as exigências dos próprios moradores. Sim. O que eu acho que é importantíssimo, por exemplo, se você está crescendo, se você quer crescer, ou se você chegou num ponto e tudo mais, se cerque de pessoas de confiança, mas jamais perca o controle sobre o que está acontecendo. Porque a empresa, principalmente se o CPF for seu, sabe? Porque, de repente, é tipo assim, esse meu ex-sócio e tal, cara, agora ele está colocando o CPF dele nos condomínios, entendeu? Porque ele abriu uma empresa, óbvio, já abriu, já está lá, sabe? 2 dias antes da gente firmar a saída, o CNPJ dele já estava aberto, aquele negócio mágico, assim, que você fala, cada vez que você puxa um negócio, você diz, opa! Já estava programando. Porque a pessoa cresce o olho. Exato. A pessoa cresce o olho e assim, a pessoa que a gente coloca para trabalhar, e a gente depois vai conversar muito mais isso particular até, a pessoa que a gente coloca para trabalhar, ela cresce o olho que você está recebendo um X que ela acha que fica para você. Sim. E muitas vezes ela fala assim, pô, eu que estou indo no condomínio, o Mauro está sentado lá no escritório dele, sentado na mesa, mas ele não entende que, na verdade, o que ele está indo fazer no condomínio, muitas vezes nem precisaria. Está indo muito mais para agradar a massa condominial, que os moradores vejam que tem alguém da empresa lá, que a gente falou no outro programa. Na verdade, eu fui segunda-feira num condomínio, fiquei lá 2, 3 horas da manhã, depois a minha prima continuou lá, ficou lá, passou quase o dia lá, e eu falo assim, resolvemos 2, 3 negócios, resolvemos, mas assim, eu resolveria isso sentado no escritório e ela no telefone comigo. Exato. Ontem um porteiro me ligou com um problema que deu ele falou assim, eu falei assim, acabei de sair daí, né? Era 11 horas da noite. Aí eu falei para ele, falou assim, dá pra gente fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp? Dá. Pô, eu cheguei, estacionei o meu carro dentro da garagem do meu prédio, fiquei lá com ele na chamada de vídeo e falei, não, faz assim e tal, se não der certo, aciona o rapaz lá. Pronto, precisava eu falar assim, não, peraí que eu já vou chegar aí. Não, pô, eu resolvi o problema com ele numa chamada de vídeo. Sim. Só pra gente complementar essa situação, gente, que eu falo, quando cresce o olho e tal, bom, nós tivemos 2 convidados aqui, que foi o Carlos da Condorrisc e o Edson o Parmejano, da parte dos elevadores lá, da Pavuc, me lembrei o nome das empresas deles. Bom, eu, toda vez que entro num condomínio, o Carlos eu contrato e o Edson muitas vezes eu chamo para fazer trabalho, quer dizer, eu invisto no meu cliente, entendeu? Para ter um sossego. Tu chama com o teu custo. Com o meu custo, sabe? Porque são pessoas que eu sei que vão fazer um bom trabalho e que vão me trazer muitos benefícios e vão me economizar tempo, entendeu? Então, faz esse são todas investimento. essas situações. Então, às vezes, o trabalho dos dois não é barato. Eu acho que, não é barato para os meus custos, óbvio, que isso fique bem claro, entendeu? Pô, um contrato de 3 pau, vou gastar 2,5 com o cara. É um mês, às vezes, 2 meses que eu perco de faturamento
para bancar essa estrutura inicial que eu já invisto no condomínio. Então, se o condomínio entendesse, na realidade, esse custo poderia ter sido do condomínio. Poderia, que o condomínio não entende. Não, o condomínio não vai entender e eu prefiro bancar isso para que eu tenha a minha segurança. Tranquilidade. Sabe? E tranquilidade. Só que, e já tem um norte de coisas para fazer. Porque no final das contas, quando eu contrato eles, eles estão fazendo parte do trabalho que eu me proporia fazer, que seria um levantamento, um diagnóstico semelhante ao teu plano diretor, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, mas... E todo esse investimento, junto com os riscos que você coloca, com uma série de coisas, saem do caixa do condomínio, sabe? Do condomínio não, da empresa, da Ethos. Então, quando a gente vai crescer e tudo mais, é muito importante a gente se cercar de pessoas de confiança, prestadores de serviço de confiança para nós, tá? E ficar de olho, não tem jeito. Não tem jeito. Sim. Podemos. Obrigado por acompanhar a gente aí em mais um programa. A gente volta na semana que vem, sempre com um novo programa, sempre procurando assuntos. É importante que você também participe, deixe seu comentário e dê sugestões de programa, o que está acontecendo no seu condomínio, para a gente poder discutir aqui. Como o Mauro falou, apesar do condomínio de soluções, a gente tem pouca solução, mas muito problema. Mas pelo menos a gente dá um norte aqui, uma dinâmica daquilo que a gente passa no dia a dia, né, e que possa contribuir para o seu dia a dia também. Curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer aí, que esteja interessado no tema. Estamos nas plataformas de podcast. Até o próximo programa. Obrigado.